Oi gente, meu nome é Tamara e hoje a gente vai conversar sobre A Última Viúva da Karen Slaughter. Faz um tempo já que a gente tá sem vídeo, como eu cheguei a falar no Instagram, eu me mudei agora e mudança é sempre muito chata, acaba tendo muito mais trabalho do que a gente imaginava, então eu não consegui gravar por esse tempo. Eu tinha planejado me mudar só no começo do mês que vem, então a intenção era deixar vídeos para esses tempos, esses dias, né? Mas acabei acelerando a mudança e acabou não dando certo, mas cá estamos de volta. Alguns projetos vão sim atrasar, mas eu vou avisando no Instagram tudo direitinho como vai ser a nova programação. Esse cenário provavelmente ainda é temporário, vai chegar mais um instante, acho que eu vou colocar ela aqui atrás, então ainda tem algumas coisinhas para organizar, mas por enquanto vamos fazer vídeo para não deixar parar. Então dessa vez a gente fala da Última Viúva. Esse livro ele veio na minha caixa do Clube Scooby já há algum tempo atrás. Nunca tinha escutado falar da autora, nunca tinha escutado falar desse livro. Alguns meses depois veio em outra caixa um outro livro da Karen Slaughter, se não me engano, Flores Partidas, que me chamou até mais atenção do que esse daqui, mas acabei não pegando também. Eu decidi que quando pegasse ia pegar esse, que era mais antigo, na estante, né? E como eu falei, eu não conhecia a autora, não conhecia o livro. O máximo que eu sabia é a Ju Cerqueira, ela leu, acho que é Esposa Silenciosa, se eu não me engano. Mas eu não me lembro se ela falou que se gostou ou não, eu só lembro dela comentando que estava lendo e foi o máximo que eu ouvi falar dessa autora. Quando eu recebi a caixa, eu li a sinopse desse livro e eu achei ela bem boba, na verdade. Ela fala de uma médica, um agente especial, onde a médica acaba sendo sequestrada e o Will quer procurar e salvar ela, mas aí ele fica entre salvar a Sarah, né, que é a médica, a namorada dele, e salvar milhares de pessoas. Quando eu li essa sinopse eu achei clichê, achei que ia ser chato, mas eu tava bem errada, já posso dizer. Então, como diz a sinopse, a história é basicamente isso. O Will Trent é um agente especial da agência de inteligência da Geórgia, e a Sarah Linton é uma médica legista na mesma agência. Eles são um casal de namorados, mas ambos já tinham sido casados anteriormente. O Will se divorciou e a Sarah, o marido dela, faleceu. Ele também fazia parte da mesma agência que eles. A família da Sarah não aceitava muito bem o Will, porque o ex-marido da Sarah ele tinha um cargo muito superior, ele parecia ser uma pessoa muito melhor, e eles não viam o Will como uma pessoa boa o suficiente para Sarah. Um dia eles estão visitando a mãe e a tia da Sarah, e no momento eles estão sozinhos do lado de fora da casa e eles escutam um barulho e o chão tremer. Eles supõem que é um terremoto. Mas aí eles olham no celular e não tem nenhum aviso de desastre natural, nem nada do gênero, e eles escutam o barulho e o chão tremer de novo. E eles percebem que na verdade foram explosões, 2 explosões. Quando eles viram da onde vinha a fumaça das explosões, eles ficaram muito preocupados, porque naquela direção tinha não só um campus de uma universidade, como também um hospital. Por instinto da profissão, eles pegaram o carro e foram direto para lá o mais rápido possível para ajudar caso alguém precisasse. Antes de chegar lá, eles encontram um acidente de carro no meio do caminho e a Sarah, como médica, para ajudar. Mas logo de cara ela vê que alguma coisa não está muito certa nesse acidente, que as manchas de sangue não parecem certas, o que está quebrado na pessoa que faleceu não deveria ter quebrado daquela forma, alguma coisa ali não se encaixa. Algo acontece nessa situação que prova para Sarah que ela estava certa, que tinha alguma coisa errada ali. Não vou contar o que acontece, mas já conto que, como a própria sinopse já avisou, aqui ela é sequestrada. Will tenta fazer de tudo para impedir que isso aconteça, ele chega a matar algumas pessoas, atirar em outras, mas mesmo assim não consegue. Ela é levada e ele acaba inconsciente no chão. Vale notar que antes da Sarah ser sequestrada, uma outra mulher também foi sequestrada, então eles já estavam procurando essa outra pessoa e começaram e dobraram os esforços para poder achar a Sarah, principalmente porque ela é da agência de inteligência da Geórgia. Aí os investigadores da agência de inteligência da Geórgia, eles começam a suspeitar que talvez os 2 sequestros tenham alguma coisa em comum, talvez tenham sido feitos pelo mesmo grupo, talvez tenham algum objetivo em comum. Então a gente vê o progresso deles tentando ligar as duas coisas. Mas logo no começo a gente já sabe que tem sim alguma coisa a ver o sequestro das duas. Essa outra mulher que é sequestrada, ela também não é uma pessoa qualquer, não conta logo no começo do livro, mas ela também vai ser alguém de um cargo importante, digamos assim, que faz com que seja muito mais preocupante que uma pessoa como ela tenha sido sequestrada. Então no decorrer do livro a gente vai ter tanto o lado da investigação do Will e do pessoal da agência de inteligência da Geórgia tentando descobrir a ligação, tentando descobrir se esse grupo é só um grupo que acabou sequestrando 2 mulheres ou se tem
alguma coisa muito maior atrás disso, vendo a história, o passado dessas pessoas que participaram desse sequestro, dessas pessoas, desse grupo, tentando entender as motivações, tentando entender o que elas estão planejando. E ao mesmo tempo a gente tem a visão da Sarah enquanto sequestrada. Ela tentando escapar, ela tentando deixar dicas, ela sendo obrigada a fazer as coisas que ela tem que fazer. E enquanto isso, tentando de alguma forma, sem criar grandes suspeitas, por medo pela própria vida também, tentando descobrir o máximo que ela pode para, se caso ela consiga escapar, ela tenha alguma informação para dar para que eles sejam pegos. O legal dessa história é que a gente tem ela contada pelo ponto de vista de vários personagens. Então, por exemplo, a gente não acompanha só a parte da investigação onde está o Will, por exemplo, ou só a parte do sequestro onde está a Sarah. A gente tem o que acontece com o Will, a gente tem também a visão da parceira dele, que é a Faith, a gente tem a visão da Sarah e tudo bem detalhado na linha do tempo para a gente saber quando o que está acontecendo. Por exemplo, o capítulo 1, ele se passa em domingo, 4 de agosto, às 13h37, e ele conta a visão da Sarah. O capítulo 2, ele se passa em domingo, 4 de agosto, às 13h33, e ele conta a visão do Will. Então até mesmo o mesmo acontecimento, quando eles estão juntos no começo, é contado pela visão dos dois. O que, sendo sincera, nos primeiros momentos foi chato, porque falava mais da interação deles como casal, e eu não estava muito interessada nisso, então não me agradou, teve que ver a mesma cena entre os dois 2 vezes. Mas depois, isso fez muita diferença. Quando as coisas começam a acontecer, você vê a Sarah notar as coisas, mas primeiro você vê o Will olhando para ela, vê que ela tá estranha, vê que ela tá pensando em alguma coisa, tentando entender o que ela tá tentando mostrar, e ele vendo as coisas ao redor, tentando tentando ver o que ela tá vendo. E aí no capítulo seguinte a gente tem a mesma cena, só que pela visão dela, falando o que ela viu, por que ela ficou daquela forma, por que ela tentou avisar o Will daquela forma. Isso ficou muito legal, que a gente tem um detalhe muito grande daquela cena. Um detalhe que a gente não teria se a gente estivesse vendo pela visão de só um dos personagens. E como eu falei, no começo isso foi chatinho, porque falava da interação deles de casal e eu não estava muito interessada nisso, mas no decorrer do livro isso é muito legal, porque a gente acompanha a agência de inteligência da Geórgia fazendo a investigação, o que não é chato, porque a gente descobre muitas coisas, a gente faz, como a gente tem as duas visões, a gente faz muitas ligações antes deles fazerem, o que desperta muito mais da curiosidade. E claro, a gente tem a visão da Sarah, onde a gente também descobre muitas coisas sobre as pessoas, e não só do passado, e não só das investigações do passado, como está a equipe fazendo, mas do que está acontecendo agora e do que eles estão planejando para o futuro, que é o que a Sarah está fazendo parte, mesmo sem querer no caso. Como a própria sinopse fala, o Will quer salvar a Sarah, ele vai atrás desse grupo, e ele descobre muito mais coisa, como eu falei, não só de 2 pessoas sequestradas, mas que talvez tenha muita coisa envolvida nisso. E aí que ele descobre até mais do que a agência sabe e fica no impasse do que fazer. Na sinopse fala que o Will ia escolher entre salvar Sarah e salvar milhares de pessoas, tá? O Will realmente lida com esse tipo de impasse, mas quando falou isso na sinopse do livro, eu senti como se a Sarah fosse aquela donzela, sabe, em perigo, e o cara tivesse que salvar. Isso não me agradou. Mas aqui não é isso não. A Sarah, ela é uma pessoa forte também, ela é uma pessoa lutadora, ela tenta se livrar da forma que pode, claro, sempre tentando preservar a própria vida. Ela descobre coisas, vai descobrindo cada vez mais coisas, faz o que precisa para obter qualquer informação, seja para conseguir repassar depois ou para fugir. Apesar de uma boa parte do livro ser de busca de informações, como eu falei, de novo, não é nem um pouco chato. Esse livro ele me deixou muito presa, ele me deixava extremamente curiosa pro que ia acontecer. Daqueles momentos de você estar deitado na cama querendo dormir e não conseguir dormir porque você precisa ler o próximo capítulo. Foi assim que eu fiquei com esse livro. Uma outra coisa que é importante dizer é que esse livro tem gatilho de estupro, então para quem é sensível com esse tipo de assunto já fica sabendo. Eu achei esse livro muito bem escrito, eu achei que todo o suspense que ele coloca para te prender é maravilhoso. Foi uma surpresa muito grande, porque como eu falei, eu não gostei da sinopse, eu achei meio aquela coisa de donzela em perigo e bobo, eu não gostei, mas o livro, a história é muito boa. Só tem um pequeno probleminha. Eu descobri, quando eu já estava lá nos 90% do livro, que na verdade esse é o 9º livro de uma série. Ele é o 9º livro de uma série sobre o Will Trent. Me deu um pouco de desespero, com certeza, mas deu pra ler tranquilamente. O fato dele ser o 9º livro, dele ser parte de uma série, não atrapalhou em nada. Eu acho que ele é um livro que ele foi escrito pra ler de forma separada, se o leitor se interessasse, porque ele funciona muito bem de começo ao final.
ele não deixa nenhuma informação faltando, você não fica perdido em nenhum momento porque não tem alguma informação do passado. O que é que envolve qualquer coisinha do passado, ele também dá uma explicadinha, então, como não é uma coisa, por exemplo, que fazia grande coisa para a história, era só o background um pouquinho de um personagem, foi bom o que teve aqui, então não falhou nisso. Então ele funciona muito bem como livro único, sim, mesmo porque aparentemente cada livro fala de um caso do Will Trent, de algum caso que ele teve que investigar. Então acho que cada livro seria uma história separada. Não teve problema esse daqui, mesmo sendo o 9º livro da série. Me deu sim curiosidade de ler os outros, mas são 9 livros, então eu não sei se eu vou ler tudo isso, mas se for interessante, quem sabe eu não venho falando. De qualquer forma, eu tenho aqui Flores Partidas já, da Carrie Slaughter, que eu tô louca pra ler depois desse livro aqui, porque eu gostei muito da escrita dela, eu gostei muito da forma dela de contar a história. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fica aqui minha indicação desse livro maravilhoso, que eu de verdade não esperava e eu adorei esse livro, não tem outra palavra, ele realmente é muito bom. Fiquei muito curiosa para ler outras coisas da autora e outros livros da série do Will Trent também. Para quem se interessou, eu vou deixar aqui no box de informações o link onde ele está disponível na Amazon. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar pra gente conversar também. Compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo e não se esqueça de se inscrever no canal também. O plano agora é voltar com os 2 vídeos por semana direitinho, já que as coisas estão quase 100% arrumadas, mas se alguma coisa acontecer, eu aviso de novo no Instagram. E também, como eu falei, eu vou avisando lá no Instagram o novo cronograma dos projetos aqui do canal. Então, as minhas redes sociais também vão ficar aqui embaixo, não se esqueçam de me seguir por lá. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!